Olá, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo sejam com todos vocês. Que bom poder estar compartilhando esse vídeo com você. Vídeo número 391, onde eu estarei deixando aqui registrado a leitura do capítulo 22 de 2 Reis. O livro da lei é encontrado, tem como título esse capítulo. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Gedida, filha de Adaías. Ela era de Boscate. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano de seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safã, filho de Azalias e neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo: vá ao sumo sacerdote Euquias e mande-o ajuntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor, que os guardas das portas recolheram do povo. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar os trabalhos que fazem os reparos no templo do Senhor. Os carpinteiros, os construtores e os pedreiros, além disso, comprarão madeira e pedras lavradas para os reparos do templo. Mas eles não precisarão prestar contas da prata que lhes foi confiada, pois estão agindo com honestidade. Então, o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Safã, que o leu. O secretário Safã voltou ao rei e lhe informou: teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e confiaram aos trabalhadores e aos supervisores do templo. E o secretário Safã acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e Safã o leu para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes e deu estas ordens ao sacerdote Ilquias: a Aicã, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, ao secretário Safã e ao seu auxiliar real Asaías: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Jerusalém, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras desse livro, nem agiram de acordo com tudo o que nele está escrito a nosso respeito. O sacerdote Ilquias, Aicã, Aquibor, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tikva e neto de Arás, responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro novo de Jerusalém. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: digam aos homens que os enviou a mim, que assim diz o Senhor: trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Tudo que está escrito no livro que o rei de Judá leu, porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. E chama na minha ira, a chama da minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Diga ao rei de Judá, que os confiou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu e se humilhou diante do Senhor, ao ouvir o que falei contra este lugar e contra os seus habitantes, que seriam
arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as vestes e chorou na minha presença, eu ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados, e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que eu vou trazer sobre este lugar. Então eles levaram a resposta ao rei. Aleluia, bênção de Deus, capítulo 22 de 2 Reis. O que nós vamos aprender com esse capítulo? Esse capítulo, ele narra o início do reinado de Josias em Judá e a descoberta do livro da lei, um evento que desencadeou uma das reformas espirituais mais profundas da história de Israel. Josias torna-se rei aos 8 anos de idade e é descrito como um governante que faz o que era reto aos olhos do Senhor. Durante 18 anos do seu reinado, ele ordena a reparação do templo de Jerusalém. Durante as obras, o sumo sacerdote Ilquias encontra o livro da lei, provavelmente o Deuteronômio. Ao ouvir a lei das palavras do livro, Josias rasga suas vestes em sinal de arrependimento, percebendo que o povo tinha abandonado os mandamentos de Deus. Ele envia uma comitiva para consultar a profetisa Uda, que confirma o julgamento divino sobre Judá devido à idolatria, mas promete que Josias morreria em paz e não veria a destruição devido à sua humildade e coração sensível. Como é que nós podemos esboçar esse capítulo? Vamos lá, versículo 1 e 2, introdução ao reinado de Josias, marcado pela retidão. Versículo 3 e 7, o início da reforma do templo e o financiamento da obra. Versículo 8 ao 10, a descoberta do livro da lei por Ilquias e a leitura pelo escriba Safã. Versículo 11 ao 13, a reação de Josias de rasgar as vestes em arrependimento e buscar por Deus. Versículos 14 ao 20, a profetisa Uda confirmação da ira de Deus sobre Judá, mas promessas de paz a Josias por sua humildade. Alguns pontos importantes. A importância da palavra de Deus para o reavivamento, o coração contrito e humilde de Josias diante da correção divina, a necessidade de retornar à obediência aos mandamentos. Este livro ensina que o reavivamento espiritual começa com o retorno à palavra de Deus e com o coração disposto a obedecer independentemente das circunstâncias das consequências externas. Bênção de Deus, então fica aí a leitura do capítulo 22 do livro de 2 Reis. Um grande abraço, esse que eu vos falo, pastor Geraldo Magela. I love you in Christ and Jesus, te amo em Cristo Jesus e até o próximo vídeo, querendo Deus.